Olá, eu sou o Marcos Vinícius, bem-vindos ao Portal Luz do Oriente, o seu canal ao encontro da espiritualidade. Falaremos hoje a respeito dos ovoides espirituais, tá certo? Mas antes disso, minha gente, dá o seu joinha, ative o sininho das notificações e se inscreva no nosso canal. Isso é muito importante. Vamos fazer essa luz reverberar, vamos fazer essa luz se multiplicar, vamos fazer essa luz chegar em cada casa, em cada consciência, em cada coração, tá certo? Humildemente eu peço a todos vocês, me ajudem, minha gente, vamos compartilhar os nossos vídeos. Ative o sininho das notificações para vocês poderem receber os vídeos vindouros, né? Os vídeos que serão produzidos a posteriori, tá certo? Namastê a todos vocês. Bom, continuando aqui os nossos vídeos, falaremos hoje a respeito dos ovoides espirituais. O que são os ovoides espirituais? Esse conceito é um conceito muito interessante, porque os ovoides, eles são, na verdade, uma bateria de energia humana, mas de energia negativa, de energia do astral baixo, tá bom? E aí agora nós vamos entrar nessas explicações, tá? Quando nós fazemos a nossa passagem para o outro lado, muitas das vezes, quando nós desencarnamos, nós levamos aquilo que nós somos, mental e emocionalmente falando. E muitos espíritos que desencarnam com as emoções vis e vãs de vingança, de ódio, de raiva, principalmente esses três sentimentos do próprio medo, né? Espíritos que desencarnam também com vícios de drogas, vícios do álcool, tá bom? E esses espíritos, eles têm uma ânsia desses sentimentos tão grande, mas tão grande, que com o tempo, esses espíritos no astral inferior, eles ficam com essa ideia fixa, a ideia fixa da vingança, a ideia fixa do ódio, a ideia fixa da raiva. Esse sentimento, ideia, ele vai se densificando de tal modo que aquele espírito, que no astral tem o seu perispírito, lembrando que o perispírito é o nosso quase matéria, né? É o meu corpo espiritual, como eu sou aqui hoje, né? Meu corpo físico, como eu me apresento para vocês, só que em forma espiritual, em forma etérica, tá certo? Então o corpo espiritual, o perispírito da pessoa, começa com esses sentimentos densos, trevosos, de ódio, de raiva, de vingança. O perispírito começa a se deteriorar, começa a se perder, começa a se desfazer. E aí, minha gente, a se reduzir em puro ideia, sentimento. O que o André Luiz chamou de uma monoideia, tá bom? E aí, esse espírito, através do seu perispírito, se reduz, começa a se degenerar e virar o chamado ovoide. Ovoide de puro ódio, ovoide de pura raiva, ovoide de pura vingança, ovoide de puro medo, ovoide de puro vício, tá bom? Seja de álcool, seja de sexo, tá bom? De puro vício, de jogo, vícios de jogos, ou até vício das próprias drogas, né? De droga, de álcool, de sexo, de qualquer vício. Esse ser, sentimento, ideia, começa a crescer, tá? De tal forma que ele vira um ovoide. O perispírito daquela pessoa se degenerou, ele perde a forma humana, a nossa forma humana, perispiritual, e ele vira um ovoide, minha gente. Um ovoide que é uma bateria consciencial de energia desse naipe, ou seja, de energia negativa. De todas essas energias que acabamos de elencar, né? De ódio, de raiva e por aí vai, de angústia, de vingança, tá bom? E aí o buraco é mais embaixo ainda. Esses seres ficam lá como ovoides, no plano astral
inferior, no plano do umbral baixo. E aí alguns espíritos lá do umbral baixo pegam esses ovoides e começam a implantar nas pessoas, nas casas, nos seres, para os seus interesses escusos, para os seus interesses trevosos, tá bom? Aquelas consciências que ali estão, aprisionadas na sua própria ignorância, que se degeneraram, elas são utilizadas porque elas se constituem agora numa bateria de energia, uma bateria de ódio, uma bateria de raiva, uma bateria de angústia e por aí vai. Tá bom? E aí, minha gente, é muito triste falar disso, não é verdade? Seres trevosos, os chefões do umbral baixo, né, que trabalham com ódio, com a raiva, com a vingança, né, os grandes obsessores, eles trazem esse ovoide e implantam no corpo energético das pessoas e até nas casas, tá bom? Próximo às casas, dentro dos quartos, dentro das salas, ou seja, para que esses seres, essas baterias de energia, comecem energeticamente a influenciar aquela pessoa, aquele ambiente, aquela casa, aquele trabalho. Então, minha gente, é muito sério essa questão dos ovoides, porque são seres que precisam ser libertados daquela condição, daquela condição de prisioneiros conscienciais de si próprios, né? E muitas das vezes escravizados por outros do umbral inferior que utilizam eles como energia ou bateria de energia. Então, minha gente, é um trabalho que a espiritualidade se utiliza muito, a espiritualidade baixa, né? Quando eu falo de espiritualidade, existe uma espiritualidade do astral superior e uma espiritualidade do astral inferior. Estou falando a espiritualidade do astral inferior se utiliza dessa energia. E a espiritualidade do astral superior, né, os socorristas, por exemplo, os desobsidiadores, né, os espíritos que trabalham com a desobsessão, eles vão exatamente tentar livrar, libertar esses nossos irmãozinhos aprisionados na sua própria ignorância, no seu próprio sentimento, na sua própria ideia-sentimento, que se transformou numa bateria. Eles vão tentar libertar de algum modo, tá certo? Levar esses seres para tratamento, libertação daquele plano de ideia, e aí, quem sabe, esse espírito merecer uma reencarnação para poder ter todas as oportunidades da sua evolução aqui na Terra. Então os ovoides, minha gente, é algo muito sério. Tanto quanto os miasmas e larvas astrais, do vídeo anterior que fiz aqui, tá bom? Os ovoides, eles vão se acoplar na nossa aura, vai se acoplar na nossa casa, junto muitas das vezes com os miasmas e larvas astrais, tudo junto e misturado, tá bom? E aí, os seres espirituais que trabalham com a higienização do planeta e com os espaços magnéticos, né, com as limpezas, com essa higienização, eles vão ter um trabalho tremendo para poder limpar, para poder desobsidiar, para poder libertar e encaminhar esses espíritos para uma nova oportunidade de evolução, né, de libertação e de cura, porque é isso que nossos irmãozinhos merecem, não é verdade? Então, minha gente, os ovoides são exatamente isso, tá? São nossos irmãozinhos que se degeneraram no seu corpo perispiritual, viraram uma ideia, sentimento pura de ódio, de raiva, de rancor, de injustiça. Muitos deles clamam por justiça a vida inteira, né? Mas de uma maneira muito negativa. E aí esses irmãozinhos aprisionados merecem uma nova oportunidade, né? Ser retirados das suas próprias ignorâncias, conscientizados, curados e encaminhados para o astral superior para ter uma nova oportunidade reencarnatória, tá bom? Então, que esse vídeo seja esclarecedor para todos vocês, em nome da Luz Maior. Namastê, até o nosso próximo vídeo.